fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus através das nossas orações ao Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai soberano, essa noite nós entregamos a Ti mais uma vez os nossos corações. Mais uma vez, Senhor, entramos em Tua presença. Recebe este momento de louvor. Recebe, Senhor, este momento de adoração. Continue a falar através da Tua palavra, para que nossa vida venha a ser edificada na Tua palavra. Todos os nossos caminhar, nosso modo de viver, nosso falar, nosso pensar, seja direcionado pela palavra de vida do Senhor sobre nossas vidas. Recebe nessa noite. Recebe, Senhor, nossas orações. Recebe, Senhor, nossa vida. Recebe, Senhor, nossa adoração a Ti. No nome de Jesus. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 1 ao versículo 18. Nós iremos meditar na Sagrada Escritura, na palavra do Senhor, nessa noite, onde você será abençoado. Tendo por tema de hoje, obedecendo a Deus pelo amor e não pela dor. Amém? Então você vai abrir primeiro em Atos 1 a 18, em nome de Jesus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, com o propósito de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia na cidade de Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que este respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui este trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos
sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fique cheio do Espírito Santo. Versículo 18. Imediatamente, glória a Deus, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Amém? Agora eu queria que você fosse lá, guarde essa mensagem aí, segure aí, marque aí. Lá em Jonas, no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, no Antigo Testamento. Aleluia. Jonas capítulo 1, no nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Até aí, amém? Senhor Jesus, nessa noite, eu queria entregar em tuas mãos mais uma vez a minha vida e cada pessoa aqui presente, aqueles que têm acompanhado aqui, ó Deus, a live, aqueles que vão ver, assistir, que a palavra do Senhor gere vida em nós. Que essa palavra, através do teu Espírito Santo, manifeste o teu poder e a tua glória no nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obedecendo a Deus pelo amor e não pela dor. É interessante, irmãos, que aqui é duas histórias ou dois fatos que ocorreram bem conhecidos da vida cristã. São dois momentos de chamada específica. E eu não queria falar a respeito apenas de Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo. Mas eu queria falar a respeito de dois homens, Ananias e Jonas. Dois homens servos do Senhor. Dois homens que ouviam a voz de Deus. Um profeta do Antigo Testamento, um discípulo do Novo Testamento. Tanto Jonas era responsável para receber uma mensagem de Deus e trazer ao povo, como também Ananias. Assim foi e coube a este levar a palavra a um homem. E é interessante que tanto Ananias como o profeta Jonas, eles recebem a mesma palavra: dispõe-te, levanta-te, ergue-te, vá a tal lugar. A palavra diz assim: olha, quando puder, vá. Quando tiver tempo, faça. Ou quando você descansar um pouco, aí você vai. Não. A palavra do Senhor é muito forte. Quando diz aqui, olha, no versículo 10 de Atos 9:10, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. E esse respondeu: eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou, dizendo: dispõe-te e vai. E a este dá uma incumbência, a este entrega uma missão, a este entrega algo a ser realizado. E para ele foi realizar uma oração e falar de Jesus para a vida de Saulo, que até então era chamado assim o apóstolo Paulo. Porém, Ananias questiona. E o questionamento de Ananias foi: mas Senhor, eu tenho ouvido falar de muitos discípulos, de muitos irmãos, de muitos santos irmãos que estão em Jerusalém. Quantos males, quantas coisas ruins este homem tem se levantado e tem perseguido aqueles que te servem, aqueles que te buscam, aqueles que te amam. Este homem tem aprisionado tanto mulheres como homens.
Este homem tem açoitado muitos daqueles que te servem, que te buscam, que te adoram diante das cidades, para causar medo, para causar temor, para que eles não venham mais seguir o teu evangelho. Este homem tem lançado muitos nas prisões, nos cárceres. Esse homem tem condenado outros à morte. Ele também estava lá na morte de Estevão. E ele foi testemunho ocular e nada fez. As roupas de Estevão, primeiro mártir da igreja, ficou aos pés de Saulo. E com certeza, eles estavam envolvidos no meio. Aquele homem sendo apedrejado, e ele vendo a glória de Deus. Aquele servo de Deus, aquele diácono do Senhor. E Saulo ali, junto com os demais. O nome daquele homem se chama, ao se falar Saulo, e por muitos anos, pós sua conversão, por onde ele ia, e por isso ele mudou o nome de Saulo para Paulo, tirou o S, colocou o P, apenas para, quando se apresentasse, eu sou Saulo, as pessoas ficavam com medo. Essa era a vida dos cristãos perseguidos da primeira igreja, chamada igreja primitiva. Eles eram perseguidos, eles eram açoitados, muitos eram presos, outros eram mortos, muitos eram citados contra aqueles que seguiam a Jesus Cristo como Messias, como Senhor, como Rei. Imagine você estar num lugar e não poder se reunir como nos reunimos aqui. Há 1 ano e meio atrás começou a pandemia e o que aconteceu? As igrejas tiveram que fechar as portas. Eu lembro um episódio muito forte que ocorreu numa igreja em Poços de Caldas, Minas Gerais, que repercutiu no Brasil. Estava um padre numa igreja católica no centro de Poços de Caldas. Fez uma cerimônia de missa, como eles chamam o culto deles. Enquanto ele estava ali ministrando a missa, realizando o culto, havia cerca de 10 pessoas sentadas em lugares diferentes. As portas estavam abertas, as janelas abertas, as pessoas de máscara. Entra a polícia com o mandado para que fechasse aquilo ali. E conforme a nossa Constituição, que é a lei maior de uma nação, diz que o culto ele é inviolável. Para você ter ideia, se aqui entrar um bandido no momento de fuga da polícia, da prisão, a polícia não pode entrar para pegá-lo aqui no culto. Você tem ideia? Agora, no momento de adoração, de um culto, de um louvor, as igrejas abriam e eram fechadas. Quando eu fui entregar aquele prédio, eu recebi uma notificação da prefeitura. Antes de virmos para cá, estávamos no prédio, desalugamos o prédio. E antes de desalugar o prédio, a notificação que chegou foi: a partir do dia 16 de março, vocês não podem se reunir. 2021. Vocês... 2021? 2020. Vocês não podem se reunir com as pessoas. Está proibido por causa da pandemia, mas não era só a pandemia, amados. Isso tem nos mostrado que chegará o tempo da perseguição, e a igreja, que é eu, que é você, que é aquele que clama a Deus, nós seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. Nós não vamos poder abrir as portas, nós não vamos poder abrir os portões, nós não vamos poder fazer culto público. Já está vindo uma lei aí, acho que foi o Márcio, o diácono Márcio que me passou, né? Que eles querem aprovar uma lei que você não pode pregar em público, que se for pregar em público e alguém se sentir incomodado, você vai ter que parar. Esse dia eu estava vendo um pregador nos Estados Unidos, pregador de um local onde se passa muitas pessoas. Nós vemos muito isso em grandes cidades, em metrópoles como São Paulo, no Rio, Salvador. Você vê num local que tem muita gente passando, você vê nos vagões dos trens, do metrô, pessoas que entram, abrem a palavra: eu estou fulano de tal, pastor, ou evangelista, ou missionário, ou servo de Deus, estou querendo dar uma palavra para vocês, e começa a pregar ali para aquelas pessoas, e muitas daquelas pessoas são salvas, são pelaquela palavra que foi direcionada. Não vai mais poder fazer isso. Já está começando a acontecer isso.
Na China, a igreja está sendo perseguida, as igrejas estão sendo destruídas, não pode cultuar mais. Na região da Arábia Saudita, eles tocam fogo e matam os cristãos, cortam a cabeça, porque serve a Jesus. Assim também estava sofrendo o tempo de Ananias. E Saulo era um do que iam e que prendia e que condenava e que açoitava e que matava. Quando se falava, Saulo está aqui, os cristãos corriam e começavam a orar: Senhor, me guarda, me livra da mão deste assassino, me livra da mão deste homem. Agora imagine, você está na sua casa e de repente o Espírito Santo fala contigo: ei, pastor Tiago, ei, Márcio, ei, João Marcos, ei, Maria Fernanda, ei, servo do Senhor, serva de Deus, levanta e vai pregar para uma pessoa chamada fulano de tal. Você sabe que aquela pessoa é quem está matando, é quem está prendendo, é quem está açoitando as pessoas. Aqui é muito claro no início do capítulo 9, Saulo respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele estava falando: vão matá-los, vão destruir essa seita, não pode abrir, não pode ter esse tipo de culto. Ele estava ameaçando ainda. Ele respirava, ou seja, ele só pensava em perseguir os cristãos. Pede a autorização dos principais sacerdotes de Jerusalém e fala: viu, eu preciso de uma carta de vocês, um documento para ir lá e prender os caras. Ele vai no juiz e fala: olha, me dá um documento seu aí, coloca guardas do meu lado, eu vou lá em São Pedro pregar, prender todos aqueles que se dizem cristão, e nenhuma igreja pode ficar aberta. E se alguém vier contra, a gente prende. E se achar demais, a gente açoita, a gente dá surra, a gente chicoteia no meio das pessoas. E se achar ruim, a gente coloca na cruz, ou a gente coloca para morrer. Condenação. Porque está contra a lei nossa. Ou seja, não podia cultuar, que era fora da lei. Essa foi a situação de Ananias. E a palavra do Senhor diz: olha, então o Senhor lhe ordenou, dizendo: desponte e vai à rua que está nessa cidade chamada Direita, e lá você vai entrar na casa de um homem chamado Judas. Naquela casa tem uma pessoa ali, o nome dessa pessoa é Saulo. Também o chamam e o apelidam de Tarso, Saulo de Tarso. Este homem está orando. Opa, ele era judeu, ele buscava ao Deus Todo-Poderoso, porém ele não reconhecia Jesus como o Senhor da vida dele. Era um homem temente ao Antigo Testamento, mas estava matando e destruindo a vida de todos os cristãos. Imagine Deus mudar você lá na cadeia, pregar no meio de uma rebelião. Você iria? Está tendo uma rebelião, estão tocando fogo, estão matando todo mundo. Você iria? Você obedeceria? Você confiaria na revelação do Senhor, ou naquilo que Deus te colocou para ser feito, para ser realizado? Irmãos, chegaremos um tempo que nós teremos que ser assim. Nós teremos que ir onde Deus enviar para pregar os últimos dias. Será tempo de perseguição, tempo de morte, tempo de cadeia. Já está começando a acontecer, e eu e você não podemos ficar ausentes. Nós somos a geração da pregação dos últimos dias. Nós não podemos aceitar que nossas escolas aceitem o pecado. Nós não podemos aceitar que os jovens fiquem no pecado. Nós não podemos aceitar que as leis venham contra a igreja. Nós temos que se levantar. E se ela vier a ser colocada como lei contra a igreja, nós não deixaremos de cultuar e buscar o nome do Senhor, porque vivemos em obediência, em amor a Deus. A nossa vida não está aqui na igreja para agradar a homens, mas eu e você estamos aqui para agradar a Deus, porque amamos o Senhor, e em obediência Deus te chama a viver com Ele em comunhão. Ananias levantou-se, mesmo falando: mas Senhor, esse homem está matando, esse homem está fazendo isso. Vai, porque eu tenho um propósito com aquela pessoa. Ananias foi, e quando ali chegou, diz a palavra, colocou as mãos sobre Saulo, disse: Saulo,
Eu vou orar por ti porque Jesus, o meu Senhor, que apareceu no caminho para você, ordenou que aqui eu viesse para que você recuperasse a visão. Mas o que mais me chamou a atenção na oração de Ananias foi que ele começou dizendo: Saulo, irmão. Jesus se revelou a Ananias dizendo que Saulo se converteu. O próprio Jesus se revela a Saulo no meio do caminho, quando ele entende que havia um momento de salvação e libertação para aquele homem. Ele vai em obediência, ele vai em amor ao Senhor. Podia ser preso ou não, ele foi em obediência. Agora que eu queria que você observasse a vida de Jonas. Jonas, um profeta, servo de Deus. Deus se manifesta para ele. O que é que Deus diz para ele? Dispõe-te e vai a uma grande cidade, a cidade de Nínive, e apregou-a, porque o seu pecado chegou diante de mim. E por acaso, se eles não se converterem, eles serão condenados, destruídos. Mas sua missão é ir lá e pregar. E a palavra diz que ele se levantou, mas não para ir pregar o evangelho para uma cidade com cerca de 450 mil habitantes, que era Nínive. Ele foi para fugir da missão a qual Deus lhe colocou. Mas por que, pastor, ele fugiu? Porque na cidade de Nínive, aquele povo era um povo que matava todo aquele que confessava o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, Jeová. Ele pegava as mulheres grávidas e rasgava a barriga delas. Eles quartejavam os jovens para que esses não pudessem guerrear. Ele matava as crianças para que depois eles não se vingassem deles, do seu oponente, do seu inimigo. E o povo de Israel, para eles, era inimigo. Situações parecidas que respiravam morte, tanto no caso de Ananias, como no caso do profeta Jonas. Mas a diferença está, irmãos, em servir a Deus pelo amor e não pela dor. Amém? Ananias se levanta e tudo vai bem, e tudo ocorre bem. Por quê? Porque ele foi em obediência e amor ao Senhor, sabendo que o que viesse a acontecer, ele recebeu uma ordem de Deus. E para isso Deus te chama hoje. Não importa o que acontecer, não importa se as pessoas virarem um rosto para você, não importa se tua família não querer você em tua vida mais, não querer mais fazer parte de você, não importa o que vier ou se levantar contra a tua vida, eu e você temos um testemunho a zelar, uma pregação a anunciar e uma obediência a se cumprir em amor ao nosso Deus. Aleluia. Eu não posso me importar o que ele vai pensar de mim, sobre minha opinião conforme a Bíblia. E hoje muitas igrejas estão preocupadas com o que vão dizer delas, com o que vão dizer deles, com o que vai dizer de você, cristão. Ah, mas se eu disser contra isso que é pecado, as pessoas não vão me aceitar. Meu irmão, cuidado. Porque Jesus te chamou para pregar o evangelho. E pregar o evangelho é dizer que aquela pessoa é pecadora, que ela precisa se arrepender dos seus pecados, que ela precisa parar de fornicar, de adulterar, de viver no lesbianismo, no homossexualismo, de roubo, de mentira e demais coisas, de deixar o vício. Nós temos que anunciar. Deus te chamou, te deu uma ordem, e de pregar o evangelho a toda a criatura. E essa é a nossa visão. Nós temos que pregar esse evangelho. Foi uma ordem de Jesus antes de subir aos céus. Mas nós, como igreja, que temos feito? Queremos ser elegantes. Queremos ser bonzinhos. Ah, mas eu sou cristão, pastor, não posso tomar uma atitude dessa porque a pessoa vai se afastar, meu irmão. Se ela se afastar, é ela que vai perder. Ah, a pessoa não vai gostar de mim. E quem disse que o evangelho, alguém tem que gostar de você? É o contrário, você que tem que amar a pessoa. E porque eu amo a pessoa e amo a Deus, eu anuncio o erro dela. Não para condená-la, mas para ser
para que ela seja alcançada pela palavra de vida eterna, a salvação. Nós, como igreja, temos que entender isso. Eu não estou aqui para condenar você, ou A, ou B, ou a pessoa lá fora, mas estamos aqui para trazer o evangelho que liberta, um evangelho que traz salvação, um evangelho para aquele que se arrepende encontra-se com Jesus, um evangelho que cura. Paulo foi liberto, pois era chamado de Saulo. No momento que ele encontra Jesus, e no momento que ele recebe a coroação, a palavra do Senhor diz aqui no versículo 17: então Ananias foi e, entrando na casa, colocou as mãos sobre ele, impôs as mãos sobre ele e orando disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o mesmo Jesus que revelou-se a você no meio do caminho quando tu vinhas para cá. Ele me enviou para que tu venha ser recuperada a tua visão e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Versículo 18, imediatamente, eu quero dizer, meu irmão, quando nós obedecemos em amor, imediatamente a ação de Deus se manifesta. Aleluia! O agir de Deus é sobre nossas vidas, não porque você é o melhor, mas porque está em obediência à vontade de Deus. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Alguém aqui já pegou um peixe que tem escamas? Já? Pouca gente, hein? Levanta a mão aí que já pegou um peixe que tem escama. É difícil tirar escama ou não? Mais ou menos, né? Mas você pega assim, passa a mão ao contrário, o que acontece? Ela começa o quê? Elas pulam, elas saem, elas saltam. E eu lembro lá na Bahia, né? O pessoal lá come bastante peixe, sou do litoral principalmente. Eu lembro que pegava os peixes lá em casa, o pessoal ia tratar, e eu, pequeno, né? 7, 8 anos, como o Gabrielzinho, como o Miguelzinho, chegava para ficar observando, como ele fala lá, espiando. Ia espiar. E ficava lá olhando, abelhando. Eu lembro que minha avó, ela tinha problema na perna, uma perna era mais curta que a outra, ela andava na muleta. E eu lembro que ela tinha que colocar a cadeira e chamava: pega aí, menina, a cadeira. E pegava a cadeira, a gente trazia, ela estava sentada. E ela ficava ali com a sentadinha, fazendo, tirando ali na... E muitas vezes ela pega o peixe, a gente pegava o peixe e ficava tirando aquelas escamas. Achava tão gostoso de mexer com aquilo. Depois a mão ficava fedida, só dentro da calça, né? Para tirar é terrível. Irmãos, é como escamas, que você toca e ela pula. Assim foi a ação de Deus sobre a vida de Saulo. Assim será quando nós obedecermos a palavra do Senhor e anunciarmos o Evangelho. Haverá pessoas que serão curadas através da tua vida. Haverá pessoas que serão alcançadas através de você. A igreja fará o papel dela de discipular, de ensinar e de enviar. E nós, como igreja atuante, corpo de Cristo, veremos a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem nos chamado, amados, para esses últimos dias. Não fique em casa, não esmoreça, não olhe para trás, não olhe as dificuldades, não olhe se vão virar as costas. Olhe o seguinte, que Deus te chamou, e se Deus te chamou, faça a obediência em amor. Aleluia! Mas Jonas, diferente de Ananias, saiu da presença de Deus. E há muitos cristãos assim. E ele, vai para o litoral, o contrário, Deus mandou ele para o norte, ele foi para o sul. Né, o norte. O sol nasce aqui, né? Norte. Não, o sol nasce aqui. É o sul. Então, leste aqui. É assim? Não, é assim, né? É aqui que o sol nasce. Leste, oeste, norte, sul. É isso ou não é? Então, diante de mim está o norte. Não, o norte é para lá, o sul é para cá. Amados, se ele manda você ir para lá, como é que eu vou para o outro lado? Se ele manda você ir para o lado de cá, como é que eu vou para o outro lado? Há muitas pessoas, igrejas e cristãos que têm andado assim. Eles querem encher igrejas, eles querem um momento de curtição, de lazer, de atualizar os novos tempos. Mas nós não, sabemos que Deus já fez, já operou por nós. E aí começa que ele vai para uma embarcação e ele entra num barco que é oposto ao caminho de Deus. E então começa a ter
tempestade, dificuldade, ventanias, chuva forte, e o barco começa a ir a pique, ou seja, a afundar. E as pessoas que estão naquele barco percebem que está acontecendo alguma coisa estranha, errônea. Eles pegam tudo que tinha ali e jogam fora o peso do barco para ver se ficava ainda sem afundar, sem ir a pique. Um deles observa que tinha um homem lá embaixo, no porão. Ele estava fazendo o quê? Aconteceu, estou aqui quietinho. Estou nem aí. Irmãos, há muitos cristãos que estão assim. As coisas estão acontecendo, a ventania do pecado está agindo, a situação está detonando tudo, e há muitos cristãos dormindo no porão. Irmão, se esse barco afundar, você vai morrer. Porém, Deus sacode aquele lugar. Alguém desce, acorda ele, fala: ei, o que você está fazendo aqui? Para quem você adora? Porque isso não é normal, isso é algo espiritual. Percebem-se que algo espiritual está correndo. Então ele fala: sou eu, sou o profeta da casa de Deus. É por causa de mim que isso está acontecendo. Eu estou em desobediência. Pegam ele e jogam no mar. A tempestade, o barco agora está indo embora normal. Mesmo assim, o coração dele não estava em voltar para a terra para anunciar. Ele falou: vou ficar aqui na água. Vem um grande peixe e engole o profeta. Durante 3 dias e durante 3 noites, aquele profeta estava no estômago do peixe. Imagina o fedor, imagina o odor, imagina a situação que estava já, ali basicamente suco gástrico daquele animal, já querendo assar ele, corroer ele, destruir ele. Então ele clama: ah, Deus, se tu me salvares, se tu não me deixares aqui, se tu me salvar da morte, então, Senhor, eu irei e farei aquilo que te apraz, que te agrada. Há muitas pessoas que precisam passar por provas para obedecer em amor, e aí eles fazem pela dor. Chega o momento da luta, aí ele vai obedecer. Chega o momento da aflição, ela vai obedecer. Chega o momento da doença, aí ela vai obedecer, aí ela vai clamar, aí ela vai se prostrar, aí ela vai querer buscar a Deus verdadeiramente. Como aconteceu com Jonas, tem ocorrido diariamente na vida de muitos cristãos hoje. Eles não têm obedecido pelo amor, e aí vem as provas, as lutas, e um grande peixe vem e devora, ou seja, uma situação gigantesca. Começa a destruir toda a vida dele, toda a vida dela, o casamento, a estrutura familiar, começa a destruir a área financeira, começa a acabar com tudo que essa pessoa achava que estava tudo bem, para então ela despertar para obedecer em amor. Já passou, agora é na dor. Tem muitos cristãos que só vão obedecer a palavra de Deus quando está passando por luta. Eu lembro de um amigo meu, posso falar o nome dele que é testemunho dele. Um nome diferente, lá do Nordeste. Acendinho. E eles casaram na igreja, estavam na igreja. Ele então começou a adulterar. Começou a brigar com a mulher. Começou a agredir a esposa. Chegou um tempo que ela não aguentou mais, ela chorava, ia para a igreja, ele ia lá, fazia barraco. Aconteceu muitas coisas na vida deles. Chegou ao ponto que eles se separaram. E eles tinham carro, eles tinham empresa, eles estavam bem financeiramente, socialmente eles estavam por cima. E aí ele pegou todo o dinheiro dele, dividiu o dinheiro com ela. Ela nunca pôde ter filhos. Eles não tinham como dividir para filhos, só entre eles. E aquela destruição veio, ela começou a buscar a Deus, mas não teve mais força, também se afastou por causa da situação. E ele adulterou, e ele pecou, e ele foi para as drogas, para a bebida. Quando ele se viu, ele estava aqui no sul do Brasil, trabalhando como um lavador de carro, no Lava Jato. Um empresário. Tinha perdido tudo. E no momento da dor, que um dia ele chegou, disse que estava morando no fundo ali do Lava Jato, que deixaram ele dormir naquele quartinho ridículo. Ele parou e falou: meu Deus, onde eu fui parar? Eu estava na tua casa. Eu fui criado
pela minha avó na tua casa, Senhor. Tu me deste uma mulher linda, tu me deste uma mulher direita, tu me deste uma mulher que me ajudou a ter muitos bens financeiros. Eu tinha um rol de amizade abençoado, eu estava na igreja, eu estava no meio dos jovens, eu cresci vendo boas coisas na casa do Senhor, e agora estou aqui a mendigar um pão, a estar nesse lugar terrível, sendo humilhado. E ele disse que uma pessoa que tinha lavado o carro naquele dia rasgou o véu, porque foi uma coisinha que teve no carro, só humilhou ele de tal maneira, e ele é negro, ele é mulato. E no sul, no Rio Grande do Sul, as pessoas, a maioria são brancas. Falou, esse macaco, do seu empregado, jogou ele lá embaixo. E quando ele chegou ali naquele quartinho, naquela noite, o cara falou, vou te dar tanto tempo para você arranjar um lugar, não dá mais para você trabalhar aqui. Ele não sabia mais o que fazer. Ele falou, Deus, eu preciso que o Senhor me traga de volta a minha esposa. Nem que eu não ganhe mais, nem que eu não vire mais empresário, nem que eu não tenha nada, mas eu preciso da mulher que o Senhor me deu. Eu preciso restabelecer a minha vida contigo. E hoje eu quero fazer uma aliança mas na dor. Ele clamou a Deus arrependido. Hoje ele é um pastor. Ele se tornou novamente um empresário. Ele voltou para a Bahia. Quando voltou para a Bahia, a mulher já estava namorando com outro, noiva com outro. Então ele foi lá e o cara queria pegar dar as pancadas dele. E ele falou, você não vai casar com ela porque a mulher é minha. Deus me deu. E ele começou a clamar no monte, chorar dia e noite. E ela conta que numa época, ela começou a perder o sentimento pelo aquele rapaz que tratava ela tão bem, mas não era o marido dela. Deus começou a mostrar, teu marido está orando por ti. E quando ela voltou com ele, a família dela, os irmãos, as irmãs, todo mundo foi contra. Está louca. Ele está desempregado, ele está assim, assim, assim. E ela disse, Deus me uniu este homem na riqueza e na pobreza. E eu perdoo o que ele fez contra mim. Sofreu, irmãos. E hoje ele dá testemunhos em encontros de casais. E eles ministram para casais. E ele diz justamente porque não obedeceu a palavra e o chamado do Senhor. Assim também aconteceu com Jonas. Quando o grande peixe cospe na beira do mar, beira da praia, ele se levanta e vai para Nínive. E quando ele chega em Nínive, ele sai anunciando o evangelho, ou seja, a palavra do Antigo Testamento. E o povo, desde o rei até o mais simples daquela nação, é proclamado o jejum e se convertem ao Senhor. E mesmo assim, ele não se importa com aquele povo. Mas Deus tem salvação. E Deus diz, eu dou o sol para os bons e também para os ruins. Quando há um propósito de salvação, amados, Deus vai te usar. Mas cabe a você escolher, obedecendo a Deus em amor ou obedecendo a Deus na dor. E hoje, igreja, eu queria que você entendesse que nós, como Ananias, nós estamos enfrentando tempos difíceis. Que nós, como Jonas, somos a última voz da profecia, da revelação de Deus para este mundo lá fora. E nós só temos algo a fazer: anunciar o evangelho do reino de Deus. Eu não sei o que você está fazendo hoje na sua casa. Eu não sei se você olha para as pessoas e ora por elas. Porque esse dia eu parei para orar pelos meus professores lá da escola. Eu falei, Deus, que situação. Tem alguns cristãos ali, mas a maioria hoje vive uma vida de pecado. Pessoas boas. Eu falei, Deus, como falar do teu amor? Porque eu não estou ali em vão. O Senhor me colocou naquela escola, há um propósito. Porque onde Deus te colocar, há um propósito, irmão. Onde Deus te colocar, há um propósito, irmã. Por isso, faça em amor. Pode ser uma pessoa, ou pode ser centenas, como foi na cidade de Nínive. Deus quer salvação a todos. Obedeça em amor e não pela dor. Hoje eu te convido a
Ficar em pé em nome de Jesus. A palavra de hoje é uma palavra para que você venha entender como eu estou obedecendo a Deus. Se você for pelo amor, vai ter alguns problemas, vai ter alguns temores, mas Deus estará contigo. Mas se você for pela dor, cuidado, porque pode ser que no meio da dor não há mais tempo de clamar, não há mais tempo de chegar certo. Quando Deus falou com Jonas, levanta-te e vai. Se ele tivesse ido, né, não teria passado quase a morte de um navio indo a pique, e ele sendo jogado no mar, os temores que ele passou, 3 dias. É interessante que ele passou 3 dias, né, ali na barriga, no ventre do peixe, como diz alguma parte da palavra. E Paulo passou 3 dias também, sem ver. Dentro daquele ventre do peixe, Jonas não via. Assim como Paulo, as escamas caíram. Em Jonas, ele foi vomitado pelo peixe. E Paulo foi levantado para obedecer para o sofrimento. Perseguido, enjaulado, por muitas vezes açoitado e por fim morto por causa do Evangelho em amor. Porque as aflições que nós temos hoje, Paulo sabia, não pode ser comparados com a glória que Deus tem para aqueles que o buscam e que o temem. Então eu quero te dizer, irmãos, seja qual for a luta, a peleja que você está enfrentando, Deus é contigo. Apenas obedeça a voz do Senhor. Permaneça em obediência. Você verá a ação de Deus mais rápido, imediatamente, sobre muitas questões. Amém? Vamos orar? Aleluia, Jesus. Pai, obedecer é algo que muitas vezes nós temos dificuldade. Desde pequeninos, muitas vezes, nós somos orientados pelos pais. E isso vem de Ti, Senhor, para que nós possamos aprender também a obedecer a Tua palavra, obedecer a Ti como Pai. E como crianças levadas, crianças inocentes, crianças, ó Deus, sem ter discernimento do perigo, da morte, de muitas coisas, desastres, de acidentes. Assim agimos com o Senhor no reino espiritual. E muitas vezes somos desobedientes. E muitas vezes, ó Deus, agimos como crianças mimadas, como crianças que não atendem a voz do pai, atendem a voz da mãe, e erramos e sofremos por isso. Por isso, Deus, que nós possamos obedecer a Tua palavra nesses dias tão difíceis, nesses dias tão de aflições, de lutas, de perseguições, de guerras, de relacionamentos difíceis. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar a Te obedecer em amor, a fazer Tua vontade, mesmo não querendo, que foi o caso de Ananias, Senhor. Ananias temeu e não queria ir, mas ele foi em amor. Mesmo contrário à nossa vontade, temos que Te obedecer e se entregar a Ti, Pai. Porque obediência e amor nos leva a contemplar o milagre da salvação. Por isso, Deus, venha sobre Tua igreja, venha sobre cada um aqui presente, venha sobre nossas vidas agir, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Que Deus fortaleça você, que você obedeça esta palavra, a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele é imutável, Ele não muda. É um Deus que não vai mudar. Os princípios dele não são mudados. As maneiras de agir são, mas os princípios da palavra dele não podem e não serão mudados. E nesses princípios nós encontramos vida eterna. Amém? Siga a palavra do Senhor em obediência. Mesmo que você diga, mas é perigoso, mas eu não queria ir para esse lado. Se Deus está te dizendo, faça. Em nome de Jesus. Amém? Está hoje conosco aqui a mãe da Ariane. Quer falar Ariane? Né? Seja bem-vinda. Alegria recebê-la, um visitante nossa na casa do Senhor. Amém?
Deus abençoe. Nós estamos no ano da família, amém, amados? E temos declarado, né, Josué 24:15. Toda semana, um irmão ou alguém da igreja ou sua família está aqui presente. Hoje é a nossa querida amada irmã Esther. Irmã Esther? Representando a sua casa, representando o seu lar, representando a sua família. Todo domingo é uma família que está aqui, que nos representa como família de Deus nesse lugar. Amém, amado? Sozinha, mas a minha família toda é evangélica. Amém. 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 Você está por aqui, glória a Deus, está por aqui conosco. Isso é muito bom, há muito tempo, né, amado? Graças a Deus. E temos colocado aqui como referência dizer que nós temos declarado isso também sobre a sua casa. Por isso nós entendemos que cada semana vai ter uma família aqui. Se você não mandou sua foto, mande por gentileza. Até você que está em casa, coloque para aparecer ali também, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos declarar? Josué 24:15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, fiel. Glória a Deus. Na semana, na quinta-feira, teremos culto a partir das 20 horas. Não fique em casa, vem cultuar a Deus. Você que tem ficado em casa acompanhando aí, vem estar na comunhão conosco, no nome do Senhor Jesus. Estamos no propósito da construção, ore por nós. Os pedreiros começaram na quarta tarde, se não me engano, foi por das 10 da manhã. Quando eu estive lá à tarde, já estavam lá limpando toda a área da igreja, né, da construção ali, fazendo o piso superior todo, glória a Deus, né? Ficar um lugar bem gostoso. Eu subi lá, fiz um vídeo, uma filmagem. Se você quiser, abre lá no grupo da igreja lá e você vai ver lá. Fiz a parte assim, ficou bem alto, ficou assim, lugar gostoso. Vai ficar lá um salão bem grande para fazer várias salas, um espaço maravilhoso. Nós estamos nesse propósito também para a mão de obra do pedreiro, né? Nosso alvo é 15 mil, não é isso? 15 mil reais para alcançar, para estar pagando a mão de obra dessa parte. Dar continuidade para subir as paredes. Tem lá 12 mil blocos, né? Compramos mais 10 mil blocos. Então estamos indo, lutando, né? E logo, logo estaremos ali para a glória do Senhor. Amém, amados? E as irmãs têm vendido aí cocada, já vendeu tudo? Glória a Deus. Né? As quartas-feiras, abençoe. Às vezes você não tem como estar aqui trabalhando com as irmãs, né, na Marmitex, mas tem sido uma bênção, amados. A Marmitex tem ajudado muito esta obra. Então, mesmo que você não esteja aqui, ou você pode falar com seus amigos, com pessoas, com parentes, adquirir também, nos ajuda muito, amados. Tem sido algo maravilhoso para a construção. Os irmãos têm feito lá em São Paulo também vários eventos, outros bazar, uma coisa que chega, outra coisa. Glória a Deus! Amém, amados? Nós temos visto Deus trazendo várias coisas para continuar esta obra, em nome do Senhor Jesus. Você que é da igreja, você pode passar lá. O pedreiro vai falar, sou da igreja, queria ver como é que está a obra, viu? Você pode passar lá, amém, amados? Para lá e fala lá com o pedreiro, olha, o pastor falou que eu podia passar aqui a hora que eu quiser, porque aqui é a nossa casa, a casa de Deus. Amém, amados? Você pode mesmo. Esta obra do Senhor. Eu queria que você fosse lá, contemplasse, orasse. Eu subi na parte superior, me emocionei, chorei, agradeci a Deus ali em cima. Falei, Deus, obrigado. Muito obrigado, Senhor. Né, que eu vi aquele lugar, nossa, que vai ficar todo esse espaço. A gente foi lá hoje, estava fechado, né? A frente. Hoje é domingo, né? Mas amanhã está aberto, passa lá, em nome de Jesus. Glória a Deus, vai dar bem, orou lá, estendeu as mãos, abençoou. Glória a Deus, amém. Aí assim, você pode ir durante a semana, segunda a sexta, o papai vai estar lá, trabalhando. Oi? Domingo não. Domingo, sábado, domingo não. Né? Mas glória a Deus, né? Aleluia, por ter ido lá, isso é muito importante, muito bom, né? E é importante você saber que essa obra é para a glória de Deus. Amém? E entendemos que o Senhor tem um propósito, o tempo dele, que não é o nosso. O homem já está ali pronto, né? Só assim, mas falei, Senhor, eu quero vir ali, eu contemplo, sabe, irmãos? Quando entramos ali, viu tudo limpo, que eles limparam tudo ali, estava o mato lá dentro crescendo, várias coisas, tiraram o resto de entulhos que tinha ali, e a pastora começou a se emocionar, eu fiz uma filmagem. Ela falou, nossa, como é bom contemplar um sonho de Deus sobre a casa do Senhor. Amém? Estenda as suas mãos em nome de Jesus. Aleluia. Com o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo e a maravilhosa graça do nosso Senhor
Salvador Jesus Cristo seja com todos hoje e sempre. Vão em paz, em nome de Jesus. Feche suas mãos e declare: eu recebo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma boa semana em nome do Senhor.